Nesse vídeo eu quero falar de uma ferramenta que pode transformar a vida de qualquer estudante de japonês. Com essa ferramenta você pode aproveitar coisas em japonês antes de você ter um nível tão alto. Ou seja, fica mais divertido, você usa o japonês na prática antes do tempo e assim o aprendizado fica mais prazeroso. E você também aumenta o seu vocabulário de forma muito mais rápido e pode aprender palavras de assuntos que você tem interesse, porque pode ter coisas, que você gosta, você tem interesse, mas o seu material didático não aborda aquele tema. Mas você pode ler na internet a respeito daquele assunto e acabar aprendendo. Parece interessante, né? Então deixa eu te explicar como que funciona. É uma ferramenta que existe há muito tempo, acho que mais de 15 anos aí, e fez muita diferença para mim, porque me permitiu fazer exatamente isso que eu falei para você, né? Explorar coisas em japonês na internet, mesmo quando não tinha um nível de vocabulário tão alto. E a consequência disso foi justamente aumentar o vocabulário e aprender muito mais. Por mais rápido que seja você copiar uma palavra que você não entendeu, colar ela num dicionário online, como o Dictionary.org, que é muito usado aí, e ver o significado, por mais rápido que isso seja, quando você está lendo alguma coisa e toda hora você precisa procurar uma palavra, 4, 5 vezes no mesmo parágrafo, esse trabalho de pesquisar cada palavra começa a ficar maçante, começa a ficar cansativo e como consequência é que a gente acaba lendo menos, né? Porque acaba desanimando, a gente lê um pouquinho ali e já acaba parando. Com essa ferramenta, você consegue consultar o significado de palavras e também a leitura de palavras em kanji, simplesmente passando o cursor do mouse sobre ela. Isso em qualquer página da internet que tenha texto. Pode ser com notícias, pode ser com artigos de blog, pode ser com sites explicando curiosidades sobre alguma coisa, pode ser receita de bolo, qualquer coisa, redes sociais, Twitter, qualquer coisa que tiver na internet. Quando você se deparar com uma palavra que você não conhece, é só passar o mouse sobre ela que aparece uma janelinha com todas as definições, usando exatamente a mesma base de dados que tem, por exemplo, no Dictionary.org e tantas outras ferramentas aí. Inclusive, essa base de dados se chama Edit, e ela é desenvolvida desde os anos 90, acho que, se não me engano, no Reino Unido, por um professor de uma universidade, e é uma base de dados aberta, que qualquer pessoa pode pegar ela e acabar desenvolvendo algum aplicativo usando esse dicionário. Mas essa ferramenta que eu estou falando aqui se chama Rikai-kun, e ela é uma extensão para o navegador Google Chrome. Rikai significa compreensão, entendimento. E kun é aquele sufixo japonês usado informalmente para meninos ou homens da mesma faixa etária e mesma hierarquia que você. Então é o Rikai-kun. Você instala essa extensão no seu navegador e assim passa a ter um ícone para ativar e desativar. E quando ele está ativo, é o que eu falei, é só você passar o mouse em cima das palavras que você não conhece para ver o significado. E tem vários recursos bem úteis ali, né? Olha só, se você está vendo a definição de uma palavra e você aperta a tecla C do seu teclado, ele vai copiar todas essas definições para a sua área de transferência e assim você pode colar no bloco de notas ou qualquer outro editor de texto e pode usar como anotações ou até mesmo para criar cartas para o Anki, caso você o utilize. Outro recurso legal aqui, por padrão, ele mostra a definição de palavras. Só que se você apertar a tecla Enter em cima de um kanji, ele vai mudar de dicionário e vai mudar para o dicionário de kanji, trazendo várias informações aí sobre ele, as leituras, o significado do kanji, a frequência, o índice dele em várias categorizações que existem. Tem também um dicionário de nomes próprios, Se for o nome de alguém, por padrão, ele não identifica como uma palavra, porque é um outro dicionário que usa para os nomes de pessoas. Só que se você apertar Enter 2 vezes, ele vai para o dicionário de nomes próprios e traz as diversas formas de ler esse nome que existem. Agora, claro que precisa ter uma base de conhecimento de japonês inicial para usar, uma base inicial ali, porque se você está no nível de ficar completamente perdido diante de alguma coisa em japonês, mesmo usando essa ferramenta, não vai conseguir entender muito o que está dizendo nas frases ali. Você precisa, obviamente, conhecer hiragana e katakana, que são os dois sistemas de escrita inicial que nós precisamos aprender. Precisa ter entrado no aprendizado de kanji, ao ponto de pelo menos saber que ali tem 1, 2, 3 palavras juntas, onde uma palavra começa, onde termina e tudo mais. Precisa ter noção de estruturas das frases, saber o que ali é uma palavra, o que ali é uma partícula, o que é um verbo flexionado, o que é um adjetivo flexionado. Inclusive, é legal da ferramenta também que se você
passa o mouse em cima de um verbo que está flexionado, ele identifica o verbo na sua forma de dicionário, na sua forma padrão. Mas, para entender o texto como um todo, entender a frase, você precisa conhecer já essa flexão e saber o que ela significa. E sim, as definições das palavras são em inglês, mas pô, já é meio caminho andado aí, né? Só de você poder consultar o som que a palavra tem, qual que é a leitura dela em hiragana, quando a palavra está em kanji, só isso já ajuda você demais. E nas definições em inglês, né, nós sabemos que muitas palavras em inglês são cognatos com o português, ou seja, muitas palavras dá para deduzir o que significa, então não reclama disso não, usa mesmo assim, porque isso faz muita diferença. Há anos atrás não existia esse tipo de ferramenta e as pessoas demoravam muito mais para aprender. Então, se vira aí com as definições que aparecerem em inglês, muito mais fácil pesquisar o significado de palavras em inglês do que de japonês. E outra coisa é que a versão original da ferramenta, ela se chama Rikai-chan e foi criada para o navegador Mozilla Firefox. E você pode usar ela também, caso você seja usuário do Mozilla. Eu só recomendo primeiro o Rikai-kun, porque mais pessoas usam o Chrome e porque a versão do Mozilla, às vezes, ela para de funcionar por causa de alguma atualização e tudo mais, tá? Então fica aí, ó, Rikai-kun é a versão para o Google Chrome, que é a que eu recomendei primeiro, e Rikai-chan é a versão para o Mozilla Firefox, beleza? Então é isso, é uma ferramenta muito útil, praticamente indispensável para estudante de japonês. Se você mora no Japão, né, imagina o quanto que isso pode te ajudar a entrar em sites de órgãos públicos, quando você precisar ver alguma coisa, quando você precisar preencher algum formulário, precisar de alguma lista de documentos, né, alguma coisa do tipo, imagina a diferença que isso pode fazer para você. Te deixa muito mais autônomo aí na língua japonesa. Mas me diz aí nos comentários o que você achou, ou se você já usa e a diferença que isso faz para você. Se inscreve no canal, se você é um dos nossos alunos, obrigado por estar acompanhando aqui também, obrigado por estar seguindo o nosso canal do YouTube. Se você não é um aluno nosso ainda, acessa nosso site, programajaponesonline.com.br, estou deixando o endereço aqui na tela para você conhecer. Se inscreve no canal e nós nos vemos aí na próxima aula. E aproveita, deixa aqui nos comentários se tem alguma outra ferramenta que você utiliza também, que pode ser útil para os estudantes de japonês e que faz diferença para você. Beleza? Até mais, nos vemos na próxima aula.